lá, vai começar. Vai começar. Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Determina o primeiro secretário, vereador Gerson Alves, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cobra Vêncio. Dionísio de Gênova. Tenente de Gênova, presente. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, presente. Edson de Souza. Pastor Edil, presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho, alerta verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Sirkia. Sirkia, presente. Gerson Alves, presente. Jonas Campos. José Carlos Silva. Luiz Antônio Ramon. Ramon, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Sime. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Determino ao nobre vereador Gerson Alves que proceda à leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um de seus passos sem cochilar. Salmo 121, versículo 1 e 2. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, vereador Gerson Alves. Pela ordem, presidente, Pela ordem, vereador Fernando Vieira. registrar minha presença. Presença registrada. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, vereador Carlinhos. registrar a minha presença. Presença registrada. Conforme o artigo 245 do Regimento Interno, considerando que o projeto de lei 88/2022, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2023, consta da ordem do dia, comunico que o expediente da presente sessão ficará reduzido a 30 minutos. Em votação, a ata número 25 da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2022. Os vereadores forem favoráveis à aprovação da ata número 25, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata número 25 da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2022. Determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no site da Câmara para a ciência dos vereadores e da população. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jonas Campos. Queria estar registrando a minha presença. Presença registrada. Leitura do expediente da 20ª sessão ordinária em 13 de junho de 2022.
Veto número 1/2022 do Poder Executivo. Comunica veto total ao projeto de lei número 55/2022 do Poder Legislativo, que institui o Programa Municipal Conecta Assis. Decreto número 8.759/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a nomeação da diretora do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Decreto 8.761/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a permissão de uso a título precário do Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, a Associação de Rodeios, visando a realização da FICAR, Feira Industrial Comercial e de Agronegócio de Assis e Região 2022, e dá providências correlatas. Decreto número 8.762/2022 do Poder Executivo dispõe sobre nova composição da Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil. Decreto número 8.763/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a nomeação da composição da Comissão Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e dá outras providências. Decreto número 8.764/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 113.849,10. Decreto número 8.765/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 257.838,35. Decreto número 8.766/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 30.883,24. Decreto número 8.767/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 80.410,12. Decreto número 8.770/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 646.536. Projeto de Lei número 121/2022, do vereador Vinícius Simini, institui o programa Bueiros Inteligentes no âmbito do município de Assis. Projeto de Lei número 122/2022, do vereador Fábio Alex Nunes e da vereadora Viviane Aparecida Delmassa, dispõe sobre a denominação da Rua F do Residencial Vila Bela 3, de Olga Soares Contim. Projeto de Lei número 123/2022, do vereador Vinícius Simini, dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias disponibilizarem abrigo adequado de proteção contra sol e chuva aos clientes e usuários que ficam em fila de espera na área externa do estabelecimento, e dá outras providências. Projeto de Lei número 124/2022, do vereador Fernando Vieira, dispõe sobre a denominação da Rua H, do Residencial Vila Bela 3, de Rua Valério Antônio Bernardes. Projeto de Lei número 125/2022, do vereador Luiz Antônio Ramon, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados e instituições congêneres a notificarem ocorrências de uso de bebidas alcoólicas e ou entorpecentes por crianças e adolescentes, e dá outras providências. Projeto de Lei número 126/2022, do vereador Luiz Antônio Ramon, dispõe sobre o pagamento de débitos por meio de operações com cartão de débito, crédito e por meio de sistemas de pagamentos instantâneos instituídos pelo Banco Central, como o PIX, nos órgãos da administração pública direta e indireta do município de Assis. Câmara Municipal, Controle Interno. Encaminha relatório de controle interno referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 13 de junho de 2022.
Solicito consulte os senhores vereadores e a vereadora, os senhores vereadores e a senhora vereadora, se existem requerimentos, moções, indicações apresentados em regime de urgência. Sim, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Registrar minha presença, por favor. Presença registrada, vereador. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à leitura de moções, indicações e requerimentos apresentados em regime de urgência. Indicações apresentadas em regime de urgência na 20ª sessão ordinária em 13 de junho de 2022. Indicação número 239/2022 dos vereadores Fabinho Alerta Verbal e Tenente Gênova. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de construção de obstáculo moderador de velocidade na rua Ida Minati Ferreira, número 640, na Vila Maria Isabel. Indicação número 240 do vereador Fernando Vieira. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de construção de obstáculo moderador de velocidade na rua Nelson Breves Santos Júnior, altura do número 96, na Vila Nova Florínia. Indicação número 241/2022 do vereador Fernando Vieira. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de reparo em canaleta de concreto localizada na confluência da rua José Ademar com a Avenida 9 de Julho. Moções apresentadas em regime de urgência na 20ª sessão ordinária em 13 de junho de 2022. Moção número 698/2022 do vereador Fernando Vieira. Registra voto de congratulações e aplausos à jornalista e professora Nayana Camolese pelo lançamento do jornal literário. A escola como espaço privilegiado para a promoção cultural através da literatura. Moção número 699/2022 do vereador Vinícius Simile. Registra voto de congratulações e aplausos ao estudante do curso de Publicidade e Propaganda da FEMA, Adolfo Carlos Anchieta da Silva, por sua brilhante participação na 21ª edição do Festival de Inovação e Criatividade. Coloco em discussão os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de 5 minutos. Os senhores vereadores e a senhora vereadora poderão se inscrever através do painel ou de forma oral. Eu concedo a palavra ao vereador Fabinho Alerta Verbal. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos e a todos que estão nos acompanhando pelas diversas mídias sociais, mídias digitais. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, aonde vocês estiverem nos ouvindo, pela Rádio Câmara 95.5, ou estiver aí nos assistindo pela TV Câmara. Senhor presidente, estarei falando de algumas indicações e requerimentos que fizemos ao Poder Executivo. Indicação de número 111/2022, que solicita ao Poder Executivo a possibilidade de instalação de um poste de energia elétrica na rua Lídero Badaró, na curva de acesso ao residencial Danusa. Fizemos eu, junto com o vereador Tenente Gênova. Referida solicitação prende-se ao fato de que há falta de um poste de iluminação e tem prejudicado aí a segurança dos moradores e pedestres que por ali transitam. Diante do exposto, considerando que a importância do assunto em questão, nós pedimos que sejam tomadas mais providências cabíveis, visando dar solução ao problema apresentado. Também a indicação de número 239/2022, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de construção de um obstáculo moderador de velocidade na rua Ida Minati Ferreira, número 640, na Vila Maria Isabel. Destacamos que os veículos que transitam nessa via pública fazem imprimindo uma grande velocidade excessiva e, por isso, ali o local possui um grande fluxo de pedestre, o risco de acidente e atropelamentos de crianças e idosos é muito grande, motivo pelo qual o obstáculo moderador de velocidade seria uma ferramenta ideal para evitar
a ocorrência de acidentes de trânsito com vítimas. Portanto, pedimos ao Departamento Municipal de Trânsito que tome as providências urgentes no sentido da solução à hora apresentada aí. Senhor presidente, também fiz um requerimento sobre o PAA. Fomos procurados aí pelos moradores ali do Parque Colinas, que também gostaria de saber como que faz para eles adquirirem esses alimentos. O PAA é um programa de aquisição de alimentos criado em 2007, através da Aprumar, em parceria com o governo federal. E depois de ser extinto, não sabemos qual o motivo, foi elaborado um projeto de lei municipal, criado em 2017, através do projeto de lei 128/2017, pelo vereador Reinaldo Anacleto, com a finalidade de valorizar e incentivar a agricultura familiar da nossa região. Fomos procurados por diversas famílias, tanto para fornecer quanto para receber esses alimentos. Então, fiz o requerimento de número 240, assinado por diversos vereadores, /2022, que requer informações do Poder Executivo sobre o Programa de Aquisição de Alimento Municipal, PAA. E fizemos algumas perguntas para a gente poder entender mais sobre esse projeto. Qual a origem da verba para o programa? De número 2, também, qual é o recurso destinado em 2020? Pergunta de número 3, quais os recursos destinados para 2021? Pergunta de número 4, quais entidades recebem os alimentos? Pergunta de número 5, por que a distribuição foi feita ali na Aprumar e não na assistência social ou no CRAS ou na Secretaria de Agricultura? Muitos que moram ali no Colinas ou moram lá em cima, na Vila Progresso, eles não têm condução e nem condição de estar indo até a Aprumar, pelo motivo de não ter carro ali, moto, para poder estar indo buscar esses alimentos. E pergunta também aí de número 6, qual é a lista de produtos fornecidos pelos produtores rurais em 2020 e 2021? Quais os 20 produtos mais produzidos pelos produtores rurais? Enviar por ordem de quilos. Também a pergunta de número 8, quando iniciará esse ano para as entidades assistenciais? Mais um minutinho, senhor presidente, para concluir. Mais um minuto para concluir, nobre vereador. Quais os dias de entrega, local e horários? As pessoas gostariam de saber qual que é os horários que vai ser entregue, qual que será os locais que vai ser entregue esses alimentos. Pergunta de número 10, quantos quilos que é distribuído por cada entidade? Pergunta de número 11, quais os conselhos municipais que acompanham a entrega e a distribuição? Pergunta de número 12, como que uma entidade pode se cadastrar para receber os alimentos? Quais os requisitos e documentação exigidos? Pergunta de número 13, qual é o procedimento para que um produtor rural possa cadastrar e fornecer os alimentos? E quantos quilos que cada produtor pode fornecer por mês? Pergunta de número 14, existe algum documento enviado pela CONAB que esse ano não será firmado um convênio com o município de Assis? Caso existe, por favor, enviar uma cópia. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores desta Câmara, ao público que nos assistem pela TV Câmara, Rádio Câmara 95.5 e demais mídias sociais. Para começar a minha fala de hoje, eu gostaria de mencionar um requerimento que fiz ao Poder Executivo a respeito de um fato até curioso, né, estranho, mas até triste a gente falar sobre isso, mas vamos lá. Eu fiz um requerimento de informações do Poder Executivo com relação ao horário de funcionamento do Cemitério Municipal da Saudade, como também sugeri
neste requerimento a possibilidade da execução de alguns serviços para que essa situação que eu vou ler para vocês, de um munícipe me mandou, e para que ela não se ocorra de outra forma reincidente. É assim, eu com minha esposa e filhas tivemos uma situação desagradável no cemitério de Assis. Ao entrar pela portaria em frente ao posto GD, por volta das 16h30, vi na placa borrada, lá existente, que o horário era até as 17h30. Entramos e fui até a sepultura do meu avô colocar um vaso, pois lá o existente havia sido roubado. Arrumamos um arranjo de flores e às 17h10 deparamos com todos os portões fechados, inclusive a portaria. Verificamos que não eram os únicos. Tinha lá também um senhor de 70 anos. Como não tinha um guarda na portaria e nenhum telefone para contato, e para evitar um mal maior, pois o senhor que estava lá começou a passar mal, pedi para ele se acalmar, que encontraríamos uma solução. Após andarmos por vários minutos nas laterais, pulei o muro e bati palmas nas casas vizinhas, até encontrar alguém que nos disponibilizou uma escada para que as pessoas que estavam dentro do cemitério pudessem sair. O morador relatou que é um fato corriqueiro e que lá está acostumado com pessoas ao final da tarde pedindo socorro, pois pessoas ficam presas. Inclusive, diz que já teve um caso de 3 idosas nessa situação. Então, sugiro que levem uma demanda à prefeitura, sugerindo que pintem com letras bem grandes nos muros externos do cemitério o horário de visitação. E também que o porteiro ou guarda fique na portaria até por volta das 18 horas, que é um horário mais comum de fechamento. Não tinha um porteiro ou guarda ou mesmo um telefone para pedidos de socorro nessa situação. Se não encontrasse uma escada, provavelmente os bombeiros teriam que nos socorrer. É um fato lamentável, né? Já pensou se vira notícia isso? Bombeiro retira pessoas presas dentro do cemitério. Então, mas fiz um requerimento, espero que o Poder Executivo tenha a acessibilidade de adotar as providências que lá foram elencadas, como uma placa informando o horário, num local visível, porque aqui eu pude acompanhar, tirei até foto, mandei no requerimento. Ela está borrada e colocada atrás do portão numa grade que não tem a visualização adequada. Pedi também para que seja também disponibilizado, na medida do possível, um funcionário para que permaneça pelo cemitério até às 18 horas. Eu também fiz na semana passada, fiz um requerimento solicitando, na verdade uma indicação solicitando reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Roto Ribeiro com a Rua Benedito Spinardi. Esse serviço já foi realizado, mas a Prefeitura informou que aquele referido problema é de responsabilidade da Sabesp e que foi acionada para sanar os problemas. Então, o problema lá já foi sanado, está tudo em ordem. Eu também fiz um requerimento, isso acho que é quase que de interesse comum de toda a população, a respeito da sindicância instaurada para apurar a conduta de funcionários da administração pública municipal. Recebi... Senhor presidente, o senhor me concede mais um minuto? É rapidinho. Mais um minuto para concluir, nobre vereador. E o Poder Executivo efetuou aí a resposta ao requerimento nestes termos. Informo que, no sentido de buscar sempre a transparência e legalidade dos atos e condutas públicas, instauramos sindicância no sentido de averiguar eventuais irregularidades cometidas no sistema de abastecimento de frotas do nosso município. Salientamos que o respectivo ato fiscalizatório está em fase inicial, levantando dados para tomada de medidas administrativas. Informo a população que nós vamos continuar acompanhando e
o transcorrer dessa sindicância e logo, logo traremos a informação que todos esperam, né? Mais uma vez, respostas um pouco que evasivas, mas a gente vai estar procurando aí saber um pouquinho mais sobre essa sindicância que transcorre dentro do Poder Executivo para que a população seja devidamente. Concedo a palavra ao vereador Fernando Sirkia. Obrigado, presidente. Boa noite a todos presentes, aos vereadores, aos servidores dessa casa e ao público que nos assiste através das mídias sociais. Eu gostaria de fazer minha fala hoje em repúdio ao veto do prefeito em relação ao programa Conecta Assis. Foi um projeto feito pelo mim e pelo Fabinho Alerta Verbal, que previa aí que a gente pudesse disponibilizar sinal de Wi-Fi gratuito em praças, ponto de ônibus, diversos outros espaços que é fundamental que a população tenha acesso à internet. E o que me espanta um pouco é a justificativa aqui do veto, né? Porque, na verdade, é extremamente raso os argumentos, juridicamente, ignora o fato de que na justificativa do projeto tem ali amparado, através de um acórdão do órgão especial do Tribunal de Justiça, que validou uma lei muito parecida de Itapecerica da Serra, e ressaltar o quão fraco é esse veto, porque, tendo em vista o controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Executivo no processo legislativo, é função do Executivo fazer esse veto de forma técnica, de forma coesa, de forma juridicamente adequada. Entretanto, aqui consta uma série de argumentos que já foram superados, como a questão da lei parlamentar, de origem parlamentar, não poder criar tributo. Isso já é um assunto pacificado nos tribunais. E aqui o Executivo, inclusive, fala que já tomou iniciativa idêntica por meio de outra lei que dispõe sobre o programa Assis Digital Wi-Fi Livre. Só que a lei é de 2018 e até o momento não foi cumprida. Então, é mais uma vez a Câmara provocando, mais uma vez a Câmara trazendo o debate que precisa ser feito. A gente precisa desse instrumento do Wi-Fi gratuito. Está lá na Lei 12.965, de 2014, que é o Marco Civil da Internet, que no inciso 1 e 2 do artigo 4º garante o direito de acesso à internet a todos, o direito ao acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Infelizmente, os assuntos públicos em Assis vêm sendo tratados dessa forma, e eu conto com os nobres pares para a gente derrubar esse veto. Esse veto vai passar agora pela CCJ, vai passar pelas comissões da Câmara, e em breve a gente vai discuti-lo de forma técnica aqui no plenário. É isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, moções, indicações e requerimentos. Nós teremos o expediente até às 18h37. Podeis falar, concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, mesa diretora dessa casa, colega vereadora Viviane, ao público que nos assiste nas diversas mídias sociais, também aos servidores dessa casa, que eu cumprimento na pessoa da nossa diretora Dani, e todos que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara 95.5. Vou tentar ser breve aqui, senhor presidente, em virtude do horário. Fiz a indicação número 230, solicitando possibilidade de execução do serviço de troca de lâmpada queimada na confluência da Abílio Duarte de Souza com a Oswaldo Júlio. Não é? A gente fez uma ação aí também, lá com relação à iluminação lá no Parque das Flores, né? Algumas indicações também da semana passada fizemos ali, e aí estamos acompanhando e aguardando a realização do serviço. Solicitamos também a possibilidade de execução do serviço de reparo de canaleta na confluência da Rua Marco Antônio Ribeiro com a Rua Lucas Thomas Mann, que a gente teve lá. Eu tive com alguns vereadores ali naquela região na sexta-feira, e nós encontramos ali um bairro com muita dificuldade, né, com relação a canaletas, né, a passagem, que é
valeta, né, que passa o veículo ali, algumas danificadas. A gente vai ficar acompanhando o trabalho da Secretaria de Obras nesse sentido. Também fiz indicação conjunta com os vereadores Rogério Nascimento, Tenente Gênero, Carlinhos Zé Gotinha, solicitando a possibilidade de construção de obstáculo moderador de velocidade na rua Nelson Breves Santos Júnior, na altura do número 96, na Vila... Está aqui, consta Nova Florina, mas ela é Nova Cis, né? Também a canaleta na rua José de Alencar, com a Avenida 9 de Julho, né? Ali tem um buraco ali, realmente causa uma série de transtornos, o risco aí de alguém cair com motocicleta ou também danificar o seu veículo. E também registrar aqui os votos de pesar, né, conjunto de todos os vereadores dessa Casa de Leis, ao senhor José Gonçalves de Lima, o maior nome do violão 7 cordas que nós tivemos na nossa cidade, na nossa região, que é o João Baiano, né? É nosso pesar. Também registrar o nosso voto de aplauso a jornalista e professora Nayana Camolese, nossa amiga, querida pelo excelente trabalho do lançamento do jornal literário, né? A escola como espaço privilegiado para a promoção cultural através da literatura. Um importante projeto cultural, um projeto de informação, um projeto de educação, né, que está se destacando no município. Obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao vereador Tenente Gênova. Nós ainda temos 3 minutos até às 18h37. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Aproveitar esse pequeno tempo que tem aqui só para dar um destaque a dois requerimentos e alguma indicação. As indicações que o nobre colega, o Fabinho Aurélio Verbal, fez com a gente é de suma importância para a nossa segurança, do qual a vila ali necessita. Então, nós já fizemos essa documentação com o intuito de informar e demonstrar ao Executivo que existe necessidade. O do outro que eu fiz, que é importante para essa semana, foi o requerimento que solicitei o monitoramento da Praça da Vila Prudenciana, da qual hoje é muito movimentada. A Polícia Militar tem feito um excelente trabalho em cima dessa situação da segurança, mas a gente gostaria que a quadra também fosse monitorado para poder dar uma segurança um pouco maior. Assim, nós teremos uma visibilidade total no tocante à madrugada, teremos a parte da manhã, todos os momentos que a Polícia Militar não consegue ficar. Mas destacando que a Polícia Militar tem feito um bom trabalho, mas esse monitoramento seria de suma importância para o local. Esse é o destaque que eu queria, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, Pastor Edinho, ainda temos um minutinho. Desculpa, por gentileza, pode fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Nesses um minutinho que eu tenho, só quero registrar aqui uma solicitação de troca de lâmpada. Aqui na confluência da 19 de setembro com a rua Fortuna e também Santo Antônio. Então, a população ali daquela rua está pedindo urgente. São 2 postes com lâmpada queimada. E também, senhor presidente, nós vamos estar fazendo uma moção de pesar pelo falecimento da Leonice Nascimento, uma irmã muito querida da nossa igreja, que faleceu agora semana passada, e nossos sentimentos familiares, estaremos fazendo uma moção de pesar. Obrigado, senhor presidente. Então, em discussão, em votação, as moções e os requerimentos de autoria de diversos vereadores. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos e as moções de autoria de diversos vereadores apresentados nesta sessão. Nós passaríamos agora ao uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição. Fariam uso da palavra os vereadores Vinícius Guilherme Simile e Dionísio de Gênova Júnior, mas, em razão do expediente ser reduzido a 30 minutos na sessão, ficarão para a próxima semana. Dando continuidade, então, após o final do expediente, eu determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à verificação de presença para passarmos à ordem do dia.
Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão presente. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova presente. Douglas Azevedo. Presente. Edson de Souza. Pastor Equim presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal presente. Fernando Vieira. Fernando Vieira, presente. Fernando Circa. Presente. Gerson Alves, presente. Jonas Campos. Jonas Campos, presente. José Carlos Silva. Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramon. Ramon presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedalada presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Sime. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Dando prosseguimento à sessão, determinar o primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à leitura da pauta, da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 20ª sessão ordinária em 13 de junho de 2022. Projeto de lei número 74/2022 do vereador Alexandre Cobra Vencio. Inclui no calendário oficial do município de Assis a queima do alho da Associação da Cultura Tropeira de Assis. Projeto de lei número 88/2022 do Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2023 e dá outras providências. Projeto de lei número 90/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 337.216,66 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de lei número 98/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1 milhão, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao bloco de assistência farmacêutica. Projeto de lei número 113/2022 do vereador Fernando Vieira inclui no calendário oficial do município de Assis a Semana Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita e da providências correlatas. Projeto de lei número 117/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 89 mil, junto à unidade orçamentária do Gabinete do Prefeito. Projeto de resolução número 1/2022 do vereador Gerson Alves dispõe sobre a denominação de Paulo Guazelli ao estúdio da Rádio Câmara, Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 10 de junho de 2022. Em discussão, o projeto de lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vencio, que institui, no calendário oficial do município de Assis, a queima do alho da Associação da Cultura Tropeira de Assis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorro. Não sei se está em tempo ainda, pedir a preferência, uma vez que o senhor já colocou o projeto na discussão, mas se caso não tiver problema, gostaria de solicitar, pedir a preferência no projeto seguinte, até o pessoal da associação chegar, o projeto preferência no projeto do 29/2022. 88/2022. Desculpa, 88/2022. Perfeito. Atendendo o requerimento do vereador Alexandre Cobra Vencio, eu verifico junto aos senhores vereadores se não se opõe a essa preferência. Que seja dada essa preferência para, atendendo o requerimento deles, que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, então nós passaremos aí à discussão do projeto de lei 88/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2023 e dá outras providências. Projeto de lei 88/2022, como já disse anteriormente o nosso primeiro secretário, é de autoria do Poder Executivo. Em discussão?
Encerrada a discussão, em votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim com declaração. Fernando Cirque. Sim. Gerson Alves vota sim com declaração. Jonas Campos. Sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei número 88/2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis, com declaração de voto dos vereadores Fernando Vieira e Gerson Alves. Com a palavra, o vereador Fernando Vieira para a sua declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para esclarecer a população que nos assiste, a natureza desse tipo de projeto, né? Nós temos aí 3 vetores, né, na legislação orçamentária, né, que é o plano plurianual, né, que ele tem vigor por 4 anos, né, considerando o 2º ano do mandato e o 1º do mandato seguinte. E temos a lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que nós votamos hoje, que estabelece diretrizes, tem ali uma série de anexos que contemplam aí quais os objetivos, né, do gasto público. E aí a lei orçamentária, que é uma outra lei orçamentária, que ali a gente coloca os valores e é objeto de alteração, né, nessa legislação através de adicionarmos os famosos créditos adicionais suplementares, os especiais. A gente faz aquele retalho. Então, os valores que estão elencados na legislação orçamentária, eles são já realmente previstos no orçamento, mas ele estabelece como um mínimo, não é, que posteriormente pode ser alterado por legislações de iniciativa do Executivo. Então, por isso, é importante esclarecermos a população, não é? Foi que, acredito que o vereador Gerson também vai fazer uma explanação relativa à audiência também, né? Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves para a sua declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. É justamente sobre isso mesmo. Nós foi feita a audiência pública, infelizmente contou com pouca participação da comunidade, mas a LDO ela é importante. Fiz vários questionamentos ao Poder Executivo, né, sobre alguns pontos, como o Fernando Vieira falou, só uma previsão, mas essa previsão também ela não pode ser um Ctrl+C somente para reservar ficha. Ela tem que estar o mais aproximado possível da realidade. Então, fiz várias observações no dia, passei aqui para o secretário da Fazenda e o seu auxiliar, para que sejam dada uma atenção especial para que essas dúvidas sejam esclarecidas, né, como obras de infraestrutura no CDA de 4.310.000, urbanização de linha férrea no valor de 1.500.000, desapropriação de imóveis de 1.100.000, construção de anel viário de 4,5 milhões, né, ciclovias, R$500.000, galerias de drenagens, enfim, concertos de academia por míseros R$10.000, que eu não sei o que faz com R$10.000 para reformar a academia, mas acredito que isso aí seja só para reservar ficha mesmo, né? Reformas de prédios escolares, R$450.000, paisagismo, 1.287.635. Então, essas respostas elas terão que vir de
de uma maneira mais clara para que a gente possa orientar a população daquilo que está sendo planejado ao nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora à discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cobravencio. Gostaria de pedir para Vossa Excelência, se puder consultar os colegas vereadores, a gente pedir a inversão de pauta, e tendo em vista que o projeto aqui seria para falar sobre um evento aqui da Associação da Cultura Tropeira, assim dá tempo do pessoal chegar. Por favor, obrigado. Perfeito, vereador. Um requerimento do vereador Alexandre Cachorrão, solicitando a inversão de pauta. Então, nós passaríamos o projeto de lei 74/2022 para o final da ordem do dia. Os vereadores que concordam com esse requerimento permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovada a inversão de pauta, então passaremos à discussão do projeto de lei 90/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o que se especifica no valor de R$ 337.216,66. Perfeito, ato falho nosso aqui. Passaremos então ao projeto de resolução. Vai fazer você? Projeto de resolução 01/2022, de autoria do vereador Gerson Alves de Souza, que dispõe sobre a denominação de Paulo Guazelli, do estúdio da Rádio Câmara. Eu concedo a palavra ao proponente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu trago nesse plenário hoje um projeto que visa homenagear a memória do senhor Paulo César Fazano Guazelli, nosso querido Paulo Guazelli, como era popularmente chamado, ele que nasceu em Assis no dia 5 de junho de 1953, ex-padre, psicólogo, radialista, jornalista, professor, palestrante e escritor. Filho do senhor Segismundo Guazelli e da senhora Antônia Fazano Guazelli. Especialista em psicologia clínica, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, pós-graduado em psicopedagogia clínica, teólogo, licenciado em estudos sociais e filosofia. Essas são as graduações do nosso homenageado. Paulo Guazelli foi ordenado padre em 29 de junho de 1980 pelas mãos do então bispo Dom Antônio de Souza, na Catedral de Assis. Foi o segundo sacerdote nascido em Assis, ordenado nesta diocese. O primeiro nessa condição foi o Monsenhor Floriano de Oliveira Garcês, em meados dos anos de 1950. Foi pároco diocesano da Catedral de Assis por longos anos. Prestou seus serviços sacerdotais também na paróquia da Vila Santa Cecília, no Santuário Nossa Senhora das Graças, na Vila Dileta, e em diversas capelas rurais, Assis e região. E convivi muito tempo com o ex-padre Paulo Guazelli, uma pessoa extremamente carismática, que efetuava um trabalho sacerdotal maravilhoso no Santuário Nossa Senhora das Graças. Ainda era menininho, viu, presidente? Ele foi pároco da Igreja Catedral em 1980 e formou o grupo de jovens da Catedral, inovando na formação de um conjunto de jovens cantores e músicos, implantando o uso inovador de instrumentos musicais como bateria e baixo. Com o grupo de jovens, grava, no dia 5/10/1982, na gravadora O Recado, em São Paulo, um disco de vinil e uma fita cassete com músicas autorais. O lançamento deu-se em 16 de dezembro de 1982, em cerimônia ocorrida na Catedral de Assis. Aqui vale salientar esse grupo de músicos que existia na Catedral. Fernando Vieira deve lembrar muito bem, do Zequete, do
próprio Coronel Franco, Adilcinho, Lee, né? Tantos outros. Então, foi um marco histórico na música católica, que nunca ninguém havia visto uma bateria, um contrabaixo numa missa, e o Padre Guazelli, na época, trouxe essa característica diferente que tanto nos encheu de harmonia e de felicidade. Em 1985, assume a reitoria do Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos de Marília, onde também ministrava as disciplinas de bioética e de antropologia sexual. Faz viagens para Israel e Egito em cursos de aprofundamento teológico. Em 1995, se afastou do serviço sacerdotal e passou a se dedicar ao atendimento em sua clínica psicológica. Em 1994, inaugura sua clínica psicológica, situada à Rua Palmares, número 52, no centro de Assis. Seu pai, o saudoso Segismundo Guazelli, também foi homenageado pela Câmara Municipal de Assis, o qual outorgou em seu nome a praça localizada em frente ao 32º Batalhão de Polícia Militar, ali na Vila de Leta. Era funcionário público da Prefeitura de Assis. Também foi radialista, músico e jornalista do jornal A Gazeta de Assis, de Nelson de Souza, onde assinou desde 1954 e por décadas a coluna diária Chutando Notícias. Nosso homenageado, após o falecimento de seu pai em 1978, seguiu sua carreira jornalística, também assinando a coluna Destaque, no mesmo periódico, e por vários anos. Também publicava uma coluna semanal no jornal Voz da Terra, abordando temas ligados ao cotidiano e à psicologia. Em 1984, escreveu seu primeiro livro, Viva a Vida, da editora O Recado, de São Paulo, com o tema Ensaios de Bioética. Em 1986, a convite do radialista Antônio Sena, iniciou o programa Padre Guazelli, da Rádio Difusora de Assis AM, um programa diário, inicialmente com apenas 5 minutos, depois com 15, 30 e, finalmente, dada a enorme audiência que alcançou, passou a ser com 1 hora diária de duração. A partir do ano de 1995, o programa passou a chamar-se Programa Paulo Guazelli, devido ao seu desligamento da Igreja Católica. Em setembro de 2002, se transferiu para a Rádio Voz do Vale, FM, em Cândido Mota, onde permaneceu até agosto de 2020. Na mudança de emissora, o nome do programa também foi mantido. Entre os variados quadros que apresentava, alguns marcavam muito seus ouvintes. O quadro Orientação Psicopedagógica respondia às mais variadas perguntas dos ouvintes sobre os problemas do cotidiano, onde ele orientava sempre com clareza e propriedade os assuntos relatados. Um outro quadro com as orientações do Dr. Carlos Chade respondiam sobre problemas de saúde. Com o advogado Dr. Paulo Delchiaro, esclareciam sobre os direitos e deveres do cidadão, para ele com o slogan, o ouvinte em primeiro lugar. O bem-estar das pessoas era propriedade da sua missão na vida, era prioridade de sua missão nesta vida. Em janeiro de 1989, foi convidado pelo então prefeito municipal de Assis, Romeu José Buffarini, a assumir a pasta da Secretaria Municipal de Promoção Social da Prefeitura Municipal de Assis. E em setembro do mesmo ano, idealiza e implanta o pioneiro projeto Migrantes, até hoje lembrado pela sua eficiência. Projeto que retirava das ruas os andarilhos e pedintes que ficavam pela cidade e lhes proporcionava banho, roupas limpas, alimentação, abrigo e passagem para onde desejassem seguir viagem, em troca de serviços na horta municipal, a famosa horta do Padre Guazelli, que abastecia a cozinha piloto de Assis. É um tema muito importante da gente lembrar e marcante. Assis, naquela época, era marcado por uma situação de pessoas em estado de rua, né, moradores de rua, muito latente e muito significante.
era visível chegar ali na praça da estação e ver aquele amontoado de pessoas em situação muito triste. E, na época, Paulo Guazelli, então secretário de Assistência Social, criou esse programa onde trouxe benefícios para que essas pessoas saíssem daquela situação de abandono e pudessem ter um lugar de aconchego, onde encontrasse um verdadeiro sentido para a vida deles. Pela ordem, presidente. Eu me inscrevo e cedo 5 minutos ao vereador Gerson. Perfeito, vereador Vinicius. Obrigado, Vinícius. No mandato seguinte, é convidado e assume a mesma pasta da Secretaria Municipal de Promoção Social, na cidade vizinha de Maracaí. Por 2 ocasiões, foi homenageado por esta Casa de Leis, pela moção número 436/2002, de autoria do então vereador Célio Diniz, pelo seu programa diário de rádio na Rádio Difusora de Assis, pela moção 62/2015, também do vereador José Luiz Garcia, reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Assis e região. Em 2020, lança seu segundo livro, A Vida É, pela editora Imagem Gráfica de Assis. Sempre dedicado em suas atividades, o rádio era a terapia para o terapeuta. No início da pandemia, transmitiu seu programa na Rádio Voz do Vale, por telefone, até que a emissora montou um estúdio em sua residência, onde transmitia o seu programa, com o mesmo profissionalismo de sempre. A grande maioria dos ouvintes não se deu conta de que o programa estava sendo gerado fora dos estúdios da rádio. Na sua vida pessoal, era um exímio cozinheiro e, como bom italiano, adorava uma bela macarronada com frango e salada. Sempre muito alegre e prestativo, tinha sempre uma piada na ponta da língua. Grande ser humano, exímio colecionador de amigos, sempre em alto astral, por onde passou deixou a sua marca. Tem 2 filhas, Ana Beatriz, que mora em Boston, nos Estados Unidos, e Bárbara, que quando criança participava dos programas do pai. Avô de 2 netas americanas, as gêmeas Alice e Amélia. Faleceu no dia 10 de agosto de 2020, em Londrina, no Paraná, e está sepultado no cemitério de nossa cidade. Ante o exposto e diante dos relevantes motivos que norteiam a matéria, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição, que prevê a denominação dos estúdios da Rádio Câmara de Assis 95.5 de Estúdio Paulo Guazelli, a fim de homenagear não só um excelente cidadão, mas uma pessoa que viveu amando a cidade, amando aquilo que fazia, um exímio comunicador, adorava o rádio e pelas ondas desse rádio transmitiam palavras de acalento, palavras de segurança, de bem-estar a todos que os ouviam. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Vinícius. Continua em discussão, projeto de resolução número 01/2022. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar o autor desse projeto, o vereador Gerson, um projeto que coloca as coisas no lugar, né? Que valoriza quem valorizou o rádio, que valorizou as pessoas nessa cidade, e nada mais justo, né, de todo o trabalho desenvolvido pela atividade pastoral do então padre Guazelli, também do Paulo Guazelli. Importante atuação em defesa da vida do próximo, em cuidado com a questão comportamental, para que as pessoas tivessem a resolução dos seus problemas, tanto no aspecto psicológico, psicopedagogo, no seu aspecto religioso, também no seu aspecto de saúde, não é? O quadro do Dr. Carlos Chad, Atende Você, né? Tinha aquele quadro, e também do Dr. Paulo. Bem lembrado, bem relatado aqui esse projeto, essa exposição de motivos brilhante, que aponta o histórico formidável deste importantíssimo cidadão assisense, que foi um líder na nossa cidade. Para mim é uma alegria muito grande votar isso, Gerson, porque foi pelas mãos sacerdotais do padre Paulo Guazelli que eu fui batizado, não é? E eu cresci
ali quando ele era pároco na Santa Cecília, né, a gente eu gostava de ir na missa de manhã lá, porque eu sabia que tinha historinha, que ele contava as historinhas, né, fazendo essa parte pedagógica. Era um padre que sempre atuou dessa forma, né. E também depois, quando ele teve o episódio dele ter se desligado da vida sacerdotal, sempre foi um amigo solícito, sempre foi uma pessoa muito próxima, né. Eu recordava aqui, tomando licença dos colegas, uma música que o Li cantava na rádio, na missa: achei um bom amigo, Jesus de Nazaré, né? Consolador amado. E eu fiquei com essa música, com essa boa recordação das missas, das homilias do Padre Guazelli. Obrigado, senhor presidente, parabéns, vereador. Não tem como votar não um projeto desse. O projeto é maravilhoso. Parabéns. Concedo a palavra ao vereador pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Você que também está nos assistindo na TV Câmara e também na Rádio Câmara, e agora sendo denominado, né, Paulo Guazelli. Parabéns, Gerson, pela indicação, doutor Paulo Guazelli. Tive a honra de conhecê-lo, um grande homem, um grande ser humano que foi o Paulo Guazelli, um orientador, um conselheiro, um comunicador, e realmente está dignificando o nome dele e eternizando o nome do Paulo Guazelli aqui nessa Casa de Leis, no estúdio da Rádio Câmara, né? É muito importante honrar pessoas que deixaram um legado tão importante, um legado de amor ao próximo, de fé, e sempre tinha uma palavra de esperança para as pessoas, e eu tive a honra de conhecê-lo. E parabéns, mais uma vez, Gerson, pela indicação, né, do estúdio da Rádio Câmara com o Paulo Guazelli. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de resolução 01/2022. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o proponente, vereador Gerson Alves. Eu acho que se torna até salutar falar um assunto que, me recordo quando o padre Guazelli, ele desistiu do celibato, e houve um sofrimento muito grande na sociedade assisense, porque o padre Guazelli era um pastor muito querido dentro da igreja, inovador, por que não dizer, além do seu tempo, as suas ideias, né, as suas ações eram totalmente inovadoras. Então existia-se uma tristeza na época com a saída do sacerdócio, mas acredito que o trabalho dele não parou, né? É difícil a pessoa falar, o padre abandonou a igreja, mas o padre, além de tudo, ele é um ser humano que tem sentimentos, que tem os seus momentos difíceis, que o padre, ele não é Deus. Ele é um representante, assim como um pastor. Claro que são, às vezes, por questões organizacionais, são direcionados de uma forma diferente, através até mesmo do celibato, mas o padre também, ele é um ser humano que sofre, que chora, que tem as suas vontades, que tem os seus desejos, que tem as suas dificuldades, que erra, que peca, mas o que fica para a gente é tudo aquilo que o Paulo Guazelli, o padre Guazelli, representou para a nossa cidade. Eu falo isso com orgulho porque conheci o padre Guazelli quando trabalhava como sacerdote no Santuário Nossa Senhora das Graças, quando comecei a engatinhar na música, na liturgia da igreja, e lá estava o padre Guazelli, sempre muito carismático, sempre muito atencioso com todas as pessoas que o procuravam. Então, eu gostaria de fazer essa menção de que o padre Guazelli realmente representa muito para a nossa cidade. Concedo a palavra ao vereador Fabinho Alerta Verbal. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de estar parabenizando o vereador Gerson Alves pela indicação. Ele é sempre bem preciso nas suas indicações. Parabéns, vereador. E terá aí o meu voto nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de resolução
número 1/2022, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim com declaração. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edi vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirker. Sim. Gerson Alves vota sim com declaração. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de resolução número 1/2022, de autoria do vereador Gerson Alves, foi aprovado por 14 votos favoráveis, com declaração de voto dos vereadores Tenente Gênova e Gerson Alves. Com a palavra, o vereador Tenente Gênova para sua declaração de voto. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite a todos. Agora com mais tempo. Gostaria de parabenizar o meu amigo Gerson pela indicação. Louvável, admirável. É orgulho de poder estar votando agora com o senhor nesse projeto. Eu que posso dizer que trabalhei lado a lado com ele nas funções que ele desempenhou junto ao CETREM, na época o antigo CETREM. Fui uma pessoa que estive ao lado dele na recolha das pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade. Tive essa oportunidade e o prazer de acompanhá-lo no projeto. Quando na Polícia Militar, quando no trabalho, dando a segurança para os agentes. Então, é motivo de muito orgulho, por isso que eu quis dizer isso para o senhor. Parabéns, ele merece muito mais que isso, mas ele será eternizado aqui na nossa Câmara, mas ele vai ser sempre lembrado em nossos corações por tudo que fez, pelas ações sociais, pela sua psicologia, por onde passou. Tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado dele. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Com a palavra, o proponente para sua declaração de voto. Eu gostaria de agradecer a cada vereador pela sensibilidade em abraçar essa ideia de homenagear um grande homem que tanto fez pelo nosso município, como o vereador Fernando, o vereador Gênova, disse que vai ficar aí eternizado o seu nome na nossa Câmara Municipal. Queria mandar um grande abraço para a família do Paulo Guazelli, o seu Carlos, o Luciano, enfim, todos os irmãos do senhor Paulo Guazelli, que o que fica é a lembrança. Se a gente tem saudade, é porque a gente amou. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 117/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 89.000, junto à unidade orçamentária do gabinete do senhor prefeito municipal. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Fernando Sirker. Obrigado, presidente. Só para esclarecer para a população que nos assiste, esse projeto traz uma abertura de crédito adicional especial referente à unidade orçamentária do gabinete do prefeito. Nós, vereadores, todo ano, na oportunidade da LOA, Lei Orçamentária Anual, a gente destina uma parte do orçamento através das emendas impositivas. E as emendas de alguns vereadores acabaram não conseguindo ser efetivadas por falta de documentação. Então, teve um prazo para esses vereadores novamente indicar as instituições, novas instituições para receberem esses recursos, e por isso precisa fazer esse manejamento de verba no orçamento, porque a gente, na oportunidade da votação da LOA, colocou lá essas emendas, então a gente precisa modificá-las. Esses 89.000 é referente a isso. Obrigado, presidente. Continua em discussão. O projeto de lei de 117/2022, em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorro vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Cirque. Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei número 117/2022 foi aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 113/2022, de autoria do vereador Fernando Augusto Vieira de Souza, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis a Semana Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita e da providências correlatas. Com a palavra, o autor do projeto. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite ao público que nos assiste, aos colegas vereadores, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Câmara, os telespectadores da TV Câmara Assis. A cardiopatia congênita é um grupo de anormalidades na estrutura do aparelho cardiocirculatório, secundária a uma alteração no desenvolvimento embrionário, que pode surgir nas primeiras 8 semanas da gestação, quando se forma o coração do bebê, causando insuficiência circulatória e respiratória, o que pode comprometer a qualidade de vida do paciente. Estima-se que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que cerca de 130 milhões de crianças no mundo tenham algum tipo de cardiopatia congênita. Uma relação de um caso a caso sem nascimentos, segundo a American Heart Association, chegando a 1,35 milhões de doentes por ano. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são 10 casos a cada 1.000 nascidos vivos, estimando em 29 mil o número de crianças que nascem com cardiopatia congênita por ano, e cerca de 6% delas morrem antes de completar 1 ano de vida. Na apresentação grave da doença após o nascimento, ela pode ser responsável por 30% de óbitos no período neonatal. O total anual de cardiopatias representa número 8 vezes maior do que a síndrome de Down. Por isso, diagnosticar precocemente é o fator principal para que a criança cardiopata possa receber o atendimento correto e no tempo necessário. As cardiopatias congênitas são a terceira principal causa de mortalidade infantil e, por não serem evitáveis, o diagnóstico é o tratamento precoce. Podem, na maioria dos casos, reverter a doença. A mortalidade decorrente das cardiopatias congênitas seria drasticamente reduzida se todos os cuidados pré- e pós-natal fossem devidamente instituídos. As alterações do fluxo sanguíneo resultantes desta falha podem influenciar o desenvolvimento estrutural e funcional do restante do sistema circulatório. Situações como a síndrome de pré-excitação ventricular ou as fases iniciais de sua cardiopatia hipertrófica podem passar completamente despercebidas nos primeiros anos de vida. Atualmente, a cardiopatia congênita é detectada em alguns recém-nascidos após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa e, ocasionalmente, em morte.
A oximetria de pulso é um exame indolor utilizado para medir os níveis de oxigênio no sangue e deve ser realizado em recém-nascidos assintomáticos após 24 horas de vida, mas antes de alta hospitalar, para detectar a presença de cardiopatia congênita grave que coloca em risco a vida da criança, sendo detectada alteração na oximetria. A investigação de problemas cardiológicos é, então, aprofundada. Nas maternidades onde o exame é realizado, também em berçários, os recém-nascidos passam pela análise de saturação de oxigênio no sangue, se for detectado oxigênio abaixo de 95%. Oxigenação, né? Realizado ecocardiograma para investigar a existência de cardiopatia congênita. É comum ocorrer de recém-nascidos receber alta e precisar retornar ao hospital após curto espaço de tempo com problemas mais graves que podem ter sido detectados e investigados antes da alta do pós-parto, né? Mas aqui gostaria de mencionar que, para ser mais breve também, que o dia 12 de junho é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Todos aqui sabem que eu tenho um filho, nasceu com síndrome de Down, e ele teve uma cardiopatia congênita, que é o defeito do septo atrioventricular na forma total. São várias as cardiopatias congênitas que, como mencionou a exposição de motivos, elas são decorrentes de uma malformação na fase embrionária, né? Eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o cirurgião que fez a cirurgia do meu filho, Dr. Ulisses Alexandre Crote, lá em São José do Rio Preto, e eu fui vizinho dele e a gente até caminhava junto, o vereador Rogério. Às vezes, para se parecer, a gente vai dar aquela volta, e eu encontrava o Dr. Ulisses, a gente caminhava, e ele falou de um número, que aí não está no estudo aqui, que seria de 24, presidente, 24 mil crianças nascidas com cardiopatia no Brasil. E apenas a metade delas é tratada. Ou seja, a gente chega a um número de óbitos aí, né, a gente tem uma dificuldade, uma deficiência no sistema para identificar. E aí eu peço, e a gente, com essa semana de conscientização, vereadora Viviane, a gente pede para que os médicos obstetras exijam o exame ecocardio fetal. O ecocardio fetal possibilita, muitos médicos não pedem, mas possibilita o médico, o cardiologista pediátrico, ou o ultrassonografista, né, que tem habilitação nessa especialidade, identificar se existe alguma coisa que pode ser detectada ainda no útero para a preservação da vida da criança. A gente tem várias, tetralogia de Fallot, que é a tetralogia é uma cardiopatia que deixa a criança roxa, que a criança nasce roxa. Em poucas horas precisa ser recuperado. A gente tem uma menina aqui em Platina, que é um milagre, que é a Pérola Maria. Ela é hipoplasia do coração esquerdo. A cada 10 crianças que nascem com hipoplasia do coração esquerdo, em questão de 24 horas, é 100% óbito, se não operar em 24 horas. Porque um lado do coração fica parado. Então, precisa fazer essa comunicação. Então, é muito importante, não é? E mesmo com cirurgia, e são 3 cirurgias que essa criança precisa passar, uma de revascularizar, depois o coração cresce, é uma série de coisas, de desafios para salvar essa criança, que mesmo com todo o empenho da ciência, a cada 10 crianças que conseguem ser operadas com a hipoplasia do coração esquerdo, apenas uma sobrevive. Essa menina é um caso raro, não é? Então, e eu vivendo essa coisa da porta da UTI, vivendo a necessidade de ver tantos pais perdendo seus filhos, nesses 4 meses que nós tivemos com o Pedrinho na UTI em São José do Rio Preto, no HCM, no Hospital da Criança e Maternidade, nós vimos 22 crianças falecendo. Né? Crianças do Brasil inteiro, a gente sabe que é alta complexidade, né? Crianças do Brasil inteiro que passaram por outros serviços, às vezes uma outra questão clínica não permitia, né? São várias coisas difíceis que nós passamos e nós gostaríamos muito que essa dor, esse flagelo,
não batesse a porta, ou se bater a porta de muitas pessoas que possam ter a oportunidade que eu tive, que possam ter a oportunidade que eu tenho de abraçar meu filho, de conseguir salvar o meu filho. Eu consegui, graças a um exame que verificou que meu filho tinha condições de fazer uma cirurgia. Muitas vezes a criança nasce, o obstetra não faz o exame, ou não pede o exame de ecocardio fetal, e às vezes passa despercebido. E aí a chance que essa criança tem de uma cirurgia, de um tratamento que pode salvar a sua vida, às vezes é ceifada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fabinho. Gostaria de ceder 5 minutos do meu tempo, caso o vereador Fernando Vieira queira estar usando. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Então, o vereador Fabinho se inscreveu e concedeu 5 minutos do seu tempo ao nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabinho, pela sensibilidade. Então, essa semana de conscientização da cardiopatia, nós sabemos que também temos a questão da medula óssea nessa semana, não é? Também está na campanha da Câmara Municipal, engajada nessa campanha com relação à conscientização, né, dos males causados por problemas na medula óssea, não é? Também colocar nessa semana, que também é um mês com relação a essa parte sanguínea, não é? Da doação de sangue, que é o mês da doação de sangue, não é? Nós colocarmos também na legislação municipal uma semana de conscientização à cardiopatia congênita. Obrigado, senhor presidente. Reserve meu tempo. Continua em discussão. Projeto de lei 113/2022, de autoria do vereador Fernando Vieira. Eu concedo a palavra ao vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente. Importantíssimo projeto do vereador que trouxe essa casa de leis, o Fernando Vieira. Parabéns, Fernando, por esse projeto que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis a Semana Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Eu sempre sou a favor de projetos dessa envergadura, campanhas de orientação, conscientização, prevenções. Então, isso é muito importante, né? Que traz ao conhecimento da população, né? E para que possa fazer realmente campanhas mesmo, de conscientizar mesmo, ainda mais, né? As suas falas foram muito emocionantes, vereador Fernando, né? Você tem experiência própria nisso, pode falar com propriedade a respeito desse assunto, né? Mas louvado seja Deus pelo Pedrinho, né? Que está belezinha. Tive a honra de conhecê-lo, né? Que legal. Uma criança que está cada vez mais crescendo e que Deus continue dando muita saúde para o Pedrinho, tá bom? Senhor presidente, eu reservo meu tempo. Continua em discussão. Projeto de lei 113/2022, em discussão. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Apenas para constatar um fato, pastor Edinho. Teve um campeonato aí de pênalti, né, no Marcelino. No primeiro momento, o doutor Ulisses, quando recebeu a gente lá, e minha esposa estava grávida ainda, ia ganhar no serviço de Assis mesmo, mas o médico falou, não, a referência é Rio Preto, vai para lá, para nascer lá, né? E a gente viveu uma realidade que o doutor Ulisses falou assim, ó, esquece, teu filho não vai ser um atleta. Pai, cardiopata, filho de cardiopata não vai ser atleta. Bom, o coraçãozinho desse tamanho, a mão do doutor Ulisses é desse tamanho, bem maior que a minha, tratar um coraçãozinho do tamanho de uma ameixa, né? Fez o septo, epitelizou tudo certinho depois, fez a válvula na mão. Como é que pode, né? E uma criança com a cirurgia, presidente, é 90 dias. E com 75 dias de vida teve que operar meu filho, senão ele ia perder, né? A gente ia perder ele. E a médica intensivista fala que 3 vezes o meu filho chegou no parapeito da vida, né? Teve choques na UTI, tudo aquele problema, né? Traqueostomizado 2 anos. E aí a gente foi lá, né, no Marcelino no final do ano passado, né? Fui lá levar uma moleque, né? Molecada jogando bola, tudo. Ele pegou uma bola, saiu chutando e tal. 10 horas da manhã. 11h40 eu peguei ele estava com as perninhas assim, que ele queria chutar a bola mais ainda, né? E um sol. Eu falei, rapaz, esse menino vai parar daqui a pouco, né? E aí eu contei isso para a cardiologista dele, que faz a avaliação lá em Rio Preto, né? E ela falou para mim, Fernando, esquece, Fernando, teu filho não é cardiopata mais. Então,
para glorificar a Deus, para louvar a Deus por esse milagre, também que usou da ciência, que usou da inteligência humana para resgatar. Mas, graças a Deus, graças a Dr. Burlim Júnior, não é, que observou e falou assim, não, vai lá fazer um ecocardio fetal para ver qual é o tamanho da extensão desse problema. Tinha uma comunicação atrioventricular, né? Então vai lá ver, né? Tenha coragem, vamos lá. E a gente foi, correu, deu certo. Mas a gente viu muita gente que não deu certo, né? E é muito difícil. A gente viu porta de UTI, é um negócio terrível, né? Ainda mais quando tem uma criança ali que Deus trouxe para você, né? Então, é com muita alegria que hoje eu estou colocando esse projeto para que eu fui um lado bom do exemplo, né? Eu tive o meu filho de volta, né? Muitos pais não têm. E aí pode evitar, né? E se a gente puder fazer alguma coisa para evitar isso acontecer, o ruim acontecer na vida de alguém, não é? A gente está aqui para fazer isso. Eu acredito que se alguma das câmaras, né? A gente tem que fazer um esforço político nisso. As câmaras municipais das cidades da região, se puderem aderir também a esse projeto, para que nas suas cidades, respectivas cidades, possa ter esse acompanhamento, sabendo que em São José do Rio Preto nós temos uma referência de cirurgia cardiológica, a Cardioped Brasil, para nós vai ser muita alegria, porque a gente tem a chance de salvar vidas. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Concedo a palavra ao vereador Fabinho, alerta verbal. Obrigado, senhor presidente. Apenas para estar parabenizando o vereador pelo projeto. Fui relator desse projeto, junto com a vereadora Viviane Delmassa, que é a nossa presidente da Comissão de Cidadania, e também junto com o pastor Edinho. Nós demos aí o parecer favorável a esse projeto e terá o meu voto aí. E parabéns mais uma vez pelo projeto. Continua em discussão o projeto de lei 113/2022, de autoria do vereador Fernando Vieira. Em discussão? Encerrada a discussão. Em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorro vota sim? Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho, alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim com declaração. Fernando Sirkia. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 113/2022 foi aprovado por 12 votos favoráveis e duas ausências, com declaração de voto do vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer o voto de cada vereador que esteve aprovando esse projeto. Muito obrigado, e que essa conscientização, essa semana de conscientização possa trazer frutos, não é? Eu acredito que o nosso papel aqui de colocar essa discussão, de trazer essa discussão a essa Casa de Leis, tem essa finalidade, de fazer com que os gestores, as famílias, não é? As famílias que eventualmente tenham um diagnóstico, não é? Que não tenham medo, enfrentem, que no final a vontade de Deus vai acontecer na vida de vocês, e teu filho ou tua filha terá um tratamento adequado. Também aos profissionais, as nossas homenagens aos profissionais da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, né, dos pediatras, os cardiologistas,
Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 98/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1 milhão, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde e o bloco de assistência farmacêutica. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Só como uma forma de esclarecer a população a respeito dessa destinação desse crédito, da abertura desse crédito adicional suplementar, ele será destinado para a compra de medicamentos pelos próximos aí 8 meses, que vai aí custear os processos de aquisição dos medicamentos, né, da assistência farmacêutica do município. Continua em discussão o projeto de lei 98/2022, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sirkia vota sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedalada vota sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simide. Sim. E Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 98/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos à discussão do projeto de lei 90/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 337.216,66, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em discussão? Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao vereador Gerson Alves, primeiro secretário, que proceda à chamada de votação. E os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Sim. José Carlos Silva. Sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simide. Sim. E Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 90/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vencio, que institui no calendário oficial do município de Assis a queima do alho da Associação da Cultura Tropeira de Assis. Em discussão, concedo a palavra ao proponente, vereador Alexandre Cachorrão.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham na mídia. Senhor presidente, confesso que estava desacostumado a usar a máscara, que está meio afogando aqui, mas vai sair. Senhor presidente, estou vindo na tribuna para falar deste projeto de minha autoria, aonde nós estamos incluindo no calendário oficial do município de Assis um evento chamado Queima do Alho, que esse ano está indo para a sua 6ª edição. Era para ser a 8ª edição, o último que aconteceu foi em 2019, mas aí por conta da pandemia ficou 2 anos sem ter esse evento. E esse ano, juntamente com a FICAR, está voltando. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de dar uma boa noite também, em nome do Agostinho Rocha, que está aqui, que é o presidente da Associação da Cultura Tropeira de Assis. Em seu nome também cumprimentar o Vitor, sua esposa também, Isabel, os demais componentes da associação que não puderam estar presentes aqui, mas estão nos acompanhando pela mídia. Boa noite. O Agostinho também, junto comigo, junto com o seu Mauro Camargo, esteve lá atrás com a gente, e junto com o Tenente Góes, o Góes também, né? Fomos aí os idealizadores deste evento. E as pessoas, senhor presidente, perguntam, né, o que é a tal da queima do alho, por que o nome queima do alho? Eu acho que é importante a gente explicar para a população, né, fazer um breve aqui histórico, que nos tempos antigos, quando as comitivas de tropeiro, antigamente não se usava caminhão de boi, caminhão boiadeiro, era transportado o gado da fazenda até os frigoríficos através das comitivas. Os bois iam andando, né? Assim como nós estamos vendo agora na novela Pantanal, que está revivendo toda essa cultura antiga dos tropeiros, e era assim que funcionava, né? E na frente ia o ponteiro, o cozinheiro. Ele andava na frente da tropa, né? E no momento do almoço, eles costumavam dizer assim, pessoal, está na hora de queimar o alho, né? Que era o almoço dos tropeiros, né? E como antigamente, nessas longas jornadas, não se existia como conservar a carne, então a carne era conservada no sal, conservada no alho, que era o principal tempero, né? Então daí que surgiu o nome, queimar o alho. Surgiu dessas antigas comitivas de tropeiros que levavam o gado aí para ser vendido nos frigoríficos. E a cidade de Barretos, que é famosa na sua festa do peão, ela resgatou essa cultura, esse evento, e organizou a queima do alho. E começou a difundir esse evento em várias cidades do nosso Brasil, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, onde se faz um almoço, né, do estilo antigo, e as pessoas aí podem aí comer aquele almoço tropeiro, né, aquele arroz bem temperadinho, aquele feijão gordo, aquela farofa, aquela paçoca de carne, como era antigamente. E Assis era ponto de pouso. Eu me lembro quando o Monsenhor Floriano era vivo, a gente conversava muito, ele morava aqui do lado da casa de Taipa, e ele falava, Alexandre, aqui era ponto de pouso. As pessoas vinham, né, as comitivas vinham trazendo gado e paravam para posar aqui naquele local. Por isso que a cidade de Assis é uma cidade que tem uma cultura tropeira muito forte. Porque essas pessoas, Fabinho, deixaram um legado cultural muito grande para nós, né? A nossa cultura, a nossa música raiz, a nossa moda de viola, a nossa catira, o amor pelo cavalo. Tanto é que a cidade de Assis tem muitas e muitas comitivas de tropeiro, né? A gente organiza aí as cavalgadas e há muitos cavaleiros daqui de Assis. Vem comitivas de outras cidades também, mas Assis é uma cidade que tem muitas comitivas, por conta deste legado cultural
tropeiro muito forte que foi deixado aqui para a gente, né? E por conta dessa cultura e por conta desse amor ao cavalo que nós temos aqui em nossa cidade, né, essa herança cultural caipira, essa herança gastronômica muito forte aqui em nossa cidade, foi que nós tivemos a ideia de organizar aqui em Assis também uma queima do alho, né? E aí nós começamos na gestão passada, né, na gestão do Ricardo Pinheiro, que também nos apoiou, começou aí com a FICAR também, apoiando nós, e depois entrou aí também o Zé Fernandes, agora, né, sempre apoiando, juntamente com a FICAR, porque a queima do alho faz parte do cronograma oficial de eventos da FICAR, embora sendo um pouco antes, né, não são nos dias da FICAR, mas a queima do alho iniciou-se ali no Centro Social Urbano, e devido ao tamanho do evento, da proporção que ele cresceu demais, viu-se então a necessidade de passar para um local maior, que foi o pavilhão Rezende Barbosa, que acho que já vem, 4 anos sendo realizado no pavilhão Rezende Barbosa. E o objetivo deste projeto é incluir este evento, que já é uma marca registrada, que já é um evento cultural importante aqui no nosso município, no calendário oficial de nossa cidade, instituindo através de uma legislação, né, devido à grande importância cultural e a essa ressonância que este evento proporciona aqui no nosso município e em toda a nossa região. Mesmo porque no evento vem pessoas de toda a nossa aqui região, né, nossa micro-região aqui do Vale do Paranapanema, e participa deste evento, né. O evento, senhor presidente, ele é composto por vários duplas sertanejas, né. No evento só toca música raiz, né. Esse é um dos objetivos do evento, a música resgatar essa cultura, né, naquelas modas antigas, né. Então nós vamos ter várias duplas de violeiros se apresentando, e também a marca muito forte do evento, que é a culinária, né. E hoje até o Jadir, né, também, que é o cozinheiro aí responsável aí, que comanda toda a parte da cozinha, né, já vem trabalhando aí vários anos, comandando aí esse cardápio. Então nós temos arroz, feijão gordo, farofa, uma salada muito bem feita, carne de porco na lata, que é uma das marcas registradas da queima do alho, né, do Agostinho, já a família do Agostinho, os irmãos, já começam a preparar, já estão preparando já com antecedência, fazendo aquela carne, cozinhando aquela carne de porco e guardando na lata, com banha, igual era antigamente, Fabinho, que os nossos avós, né, tinham lá faziam, deixavam ali aquela lata ali no cantinho, né, e depois já ia esquentando, fazendo aquela fritada, né? O Gerson sabe muito bem como é que é, né, Gerson? Então, esse é um dos pontos importantes de resgatar essa culinária caipira no evento. E também tem uma linguiça caipira muito bem feita, pura de pernil, né? Uma carne muito bem preparada, com churrasco. Então, as pessoas, ela compra um ingresso que dá o direito ela a ter esse almoço, né? Também tem doces, tem doce caseiro, doce de abóbora, doce de leite. Então, é um evento aí que, além de resgatar a Pela cultura... ordem, senhor presidente, gostaria de me inscrever e ceder 5 minutos para o vereador Alexandre. Perfeito, Fabinho. Obrigado, Fabinho. Então, esse é o objetivo, né? Eternizar esse evento no calendário oficial do município de Assis, né? Resgatando uma culinária caipira e também a moda de viola. Outro ponto importante, senhor presidente, que eu gostaria aqui de ressaltar, é que vai ter uma apresentação de catira na queima do alho este ano, né? E o Agostinho está aí, né, nesse comando aí, juntamente com o Zé Branco. Você conhece o Zé Branco?
juntamente com o seu Sidney Fulgêncio, que é um dos mais antigos catireiros aqui da nossa região, o Sertão, que é um violeiro também que todo mundo conhece, né? O Canoeiro, também muito conhecido aí em toda a nossa cidade, e também as meninas, a Vitória e a Giovana, né? Que estão ensaiando aí essa dança de catira para apresentar na queima do alho. Então, eu quero até aproveitar aqui e parabenizar, Agostinho, a sua iniciativa, através como presidente da associação, a Isabel, o Vitor, em nome de todos os componentes da Associação da Cultura Tropeira de Assis, também o Tiaguinho Pinheiro, também, que faz parte da comissão organizadora, né, não pôde estar aqui presente em algumas atividades, mas está nos acompanhando também, o Tiaguinho, um grande parceiro, e parabenizar por essa iniciativa, Agostinho, porque nós não podemos deixar uma expressão cultural tão forte da nossa região, da nossa cidade, que é o catira, morrer, né? E isso que vai estar passando de família para família, de geração para geração, né? Você vê as meninas aqui, são pessoas novas, pessoas jovens, já se interessando pela dança do catira. Então, é um projeto importante, eu tenho certeza que é uma sementinha que está sendo lançada na cultura da nossa cidade, né, que aí com o apoio, né, do poder público, com o apoio da iniciativa privada, né, poder engajar mais, incentivar mais as pessoas para participar, né, do catira, para que não se acabe essa tradição, incentivando, passando de pai para filho, essa cultura tão importante. Esse legado que os antigos tropeiros deixaram para nós, que nós não podemos deixar esquecida, porque senão vai acabando, né? As pessoas vão ficando velhas, natural, e se você não passar para as novas gerações, ele acaba. Então é muito importante essa iniciativa, parabenizar também as meninas também, né? A Giovana e a Vitória, que estão participando aí deste projeto. Senhor presidente, são essas aqui as minhas considerações. Gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores neste projeto, lembrando também que a Associação da Cultura Tropeira já foi declarada de utilidade pública através de uma lei voltada aqui nesta casa também, a lei número 7.017, por todos os nossos colegas vereadores. Então, eu faço aqui, fiz essas considerações e peço aí o apoio dos colegas vereadores para nós aprovarmos esse projeto. Obrigado, senhor presidente, eu reservo meu tempo. Continua em discussão o projeto de lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vencer. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vencer. Alexandre Cachorrão vota sim com declaração. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Circa. Sim. Gerson Alves vota sim com declaração. Jonas Campos. Sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim, com declaração. Vinícius Simio. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vencer, foi aprovado por 14 votos favoráveis, com declaração de votos do proponente, do vereador Gerson Alves e do vereador Rogério Nascimento. A palavra com o vereador Alexandre Cachorrão, para sua declaração de voto.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de agradecer aqui os colegas vereadores pelo apoio a este projeto cultural que nós apresentamos na noite de hoje. Obrigado. Palavra com o vereador Gerson Alves para sua declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer a presença do pessoal da Associação dos Tropeiros, seu Agostinho, seja sempre bem-vindo aqui. Parabenizar o Alexandre por essa iniciativa. Dizer, viu, Alexandre, que eu vou ver se eu consigo treinar um pouquinho mais, quem sabe lá eu estou batendo um catira já. Companhia de Reis, viu, seu Agostinho, sempre a gente tem um espacinho lá para a gente bater um catira lá. Mas eu estou começando, estou engateando ainda, um dia eu chego lá. Está meio difícil, a perna está meio dura, né? Mas mas parabéns, viu? Falou personalidades de Assis, o Zé Branco, meu amigo, o Sidney Fulgêncio, pessoa fora da média, né? Espetacular. A Vitória e a Giovana, duas meninas que nos acompanham também na Companhia de Reis, né? Fazem um trabalho jovens, né? E que almejam aí dar prosseguimento na nossa cultura e na nossa tradição. Parabéns, Deus abençoe. Né? Com a palavra o vereador Rogério Nascimento para a sua declaração de voto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, público que nos assiste, pessoal que está sentado ali, na plateia. Agostinho, pena que não pode cantar aqui, rapaz. Senão a gente já ia... Você lembra, né? Eu nasci em Andradina em 1970, fui criado nesse meio. Meu pai foi transferido em 1987 para o Banespa de Maracaí. E depois para Assis, e assim ele aposentou e hoje ele mora lá no céu. Mas eu fui criado nesse meio, na cidade de Andradina, onde há uma música tão bonita, lembrada no mundo inteiro para quem gosta, que é a música do Rei do Gado, né? Mas nós vamos ter a oportunidade de cantar. Como que lembra, né? Dessa música, o velho peão do Tião Carreiro, e por aí vai. Então, se começar a falar aqui, nós vamos ter que acender uma fogueira aqui, cantar as modas e nunca para. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, nós passaríamos agora para o uso da tribuna livre pelos cidadãos. Não havendo nenhum inscrito, eu consulto o segundo secretário, o vereador Fabinho Alerta Verbal, se há inscritos para explicação pessoal. Não, senhor presidente, não tem nenhum inscrito. Bem, não havendo mais nenhum inscrito para falar explicação pessoal, antes de passarmos à oração do Pai Nosso, eu dei um comunicado aos senhores vereadores que, em virtude do feriado do dia 16 de junho e do ponto facultativo do dia 17 de junho do corrente ano, as proposituras, requerimentos, indicações e moções para a sessão ordinária do próximo dia 20 de junho deverão ser encaminhadas à assessoria legislativa até o dia 14, terça-feira, amanhã, até às 11 horas, sendo que serão permitidas apenas 2 moções por vereador. Ante o vereador Jonas Campos, que havia chegado um pouco tarde, eu passei a oração do Pai Nosso e a leitura do texto bíblico para o vereador Gerson Alves, mas é o vereador Jonas Campos que eu solicito a oração do Pai Nosso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de colocar em oração a vida do meu amigo, Tenente Milton Júnior, que faz aniversário hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, vereador Jonas Campos. Sob a proteção de Deus, vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite.